Problema 8 do capítulo 16 do livro Fundamentos de Física, volume 2, 10ª edição. A figura mostra a velocidade transversal U em função do tempo para um ponto da corda em x igual a 0. Quando uma onda passa por esse ponto, a escala do eixo vertical é definida por U de S igual a 4 metros por segundo. A onda tem a forma da função y igual a ym seno de kx menos ômega t mais φ. Qual é o valor de φ? Atenção, as calculadoras nem sempre mostram o valor correto de uma função trigonométrica inversa. Por isso, verifique se o valor obtido para φ é o valor correto, substituindo na função y de x de t, usando um valor numérico qualquer para ômega e plotando a função assim obtida. Pois bem, como foi discutido em aula, a velocidade transversal da corda nada mais é do que dy dt. Então, calculando a derivada dessa função da onda, nós vamos obter que isso em função do tempo, certo? Dy dt. Então, esse menos aqui passa para cá, a constante ômega também sai do parêntese, sobra menos ômega ym cosseno de kx menos ômega t mais φ. Esse termo aqui é o valor máximo dessa função, é o valor máximo da velocidade, uma vez que o cosseno varia entre menos 1 e 1. E como é que nós vamos obter esse ponto? Nós vamos obter do gráfico. Embora esse ponto de máximo não tenha sido informado, ele informou essa escala U de S, que corresponde a 4 metros por segundo. Então, pelas divisões, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, cada divisão corresponde a 1 metro por segundo. Então, nesse ponto de máximo, que corresponde à quinta divisão, vai ser exatamente 5 metros por segundo. Então, a função para a velocidade é U de x e t é igual a menos 5 cosseno de kx menos ômega t mais φ. A questão diz que foi esse gráfico representa o deslocamento, a função, o deslocamento, a velocidade em função do tempo para x igual a 0. Então, se nós fizermos x igual a 0 e t igual a 0, nós vamos obter menos 5 cosseno de φ. Que do gráfico em t igual a 0, o gráfico corta exatamente o eixo vertical no ponto menos U de S. Aqui está faltando um sinal de menos, tá certo? É menos 4, menos 5 cosseno de φ igual a menos 4. Daí nós obtemos que cosseno de φ é igual a 4 quintos, de onde tiramos que o φ pode ser mais ou menos 0,64 radianos. Se nós derivarmos novamente, nós derivarmos agora a função U, nós vamos obter o quê? A inclinação dessa função. O resultado dessa derivada de menos ômega ym cosseno de kx menos ômega t mais φ é igual a menos ômega 2, pois o ômega vai sair novamente da função, ym seno de kx menos ômega t mais φ. Ora, se nós calcularmos essa derivada no ponto t igual a 0, x igual a 0, vamos obter em menos ômega 2 ym seno de φ. Mas acontece que essa inclinação nesse ponto t igual a 0, ela é positiva, representada por essa reta inclinada aqui. Se ela é positiva, significa dizer que, como o termo ômega 2 ym é positivo, porque ômega é uma função positiva, e o deslocamento, que é o módulo do deslocamento máximo para cima ou para baixo, também é positivo, então menos seno de φ é positivo, o seno de φ deve ser negativo. Isso implica que o φ deve estar no terceiro ou quarto quadrante. Então, da condição anterior, nós temos que o mais 0,64 radiano, que corresponde a um ângulo de aproximadamente 37 graus, ele vai estar
o sinal mais no primeiro quadrante ou com o sinal menos no quarto quadrante. Juntando essas duas condições, nós vamos obter que o φ deve estar no quarto quadrante, ou seja, é o ângulo de menos 0,64 radianos.